Vamos ver se vai dar certo agora. Nossa primeira tentativa não deu certo, mas eu espero que agora dê a nossa conversa com a professora Márcia, minha amiga querida. Ela diz que não está aparecendo a minha conexão ao vivo e aí ela não consegue entrar. Mas eu espero que agora ela consiga. Tem gente chegando já aí. Vamos ver se a Marcinha consegue nos ver ao vivo. Tá dando algum problema no Instagram e a Márcia não consegue me ver ao vivo. Realmente, eu aqui pelo computador também tô tentando me ver ao vivo e não tô. Ó, agora que começou ao vivo para Márcia. Vocês aí já estavam, tanto que vocês já entraram, né? Eu acredito que agora vai dar certo. Espero que sim. Vamos ver, tomara. Hoje, dia 29 de julho de 2020. Eu espero que dê certo, tem muita gente chegando. Infelizmente, em relação aos números da Covid, que eu sempre gosto de falar no início das nossas lives, temos 88.792 mortos brasileiros, irmãos nossos. Olha, a Marcinha tá aqui, vai dar certo agora. Pensamento positivo, a gente é brasileiro, a gente não desiste, né? E, infelizmente, esse número é muito grande, a Covid. Não desiste porque a gente é brasileira, minha amiga amada. Que alegria, Ah, meu Deus! que alegria te ver, que saudade de você. Pois é! Você tá cada dia mais linda, mulher, cada dia mais jovem. Já vou até tirar isso. Ah, eu me arrumei para te ver, né? Eu me arrumei para te ver. É muito linda. E para ver meus alunos, porque tanta gente que eu não vejo há tanto tempo, o pessoal fez tanta festa. Então, eu tava assim, nervosa, porque eu não queria te deixar nervosa, né? Mas eu disse não, a gente não vai desistir, né, Márcia? Que coisa boa, minha amiga. Pessoal, Vamos ver o que dá para fazer, né? Eu tinha tanta coisa. Oi, Laurinha! meu amor, não se preocupe. Oba! Estamos começando do zero, tá? Então, tem 1 hora, tá? Fica bem tranquila, vamos conversar. Que bom que você está aqui, Márcia. Então, gente, em que pese os números muito tristes da Covid, que eu gosto de registrar. Para quem não sabe, né? Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Galli, a Márcia Brandão Carneiro Leão, nossa amiga amada da Associação de Professores de Direito Ambiental do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres, sobre desenvolvimento sustentável, sobre biodiversidade. E é interessante, né, Márcia, pensar. Então, pessoal, hoje a gente está bem atrapalhado, então sejam todos bem-vindos, tá? Bem-vindas, bem-vindos, cabe todo mundo aqui nesse coração de mãe. Oi, William! Oi para você, Márcia, a sua xará, Márcia, a Renata, a Laura, o William. Sejam A todos... Laura é minha amiga desde os 10 anos de idade. Ai, que linda! Ela tá mandando um beijão para você. E Marcinha, meu amor, eu falando dos números da Covid, né? Existem problemas que que afetam o mundo inteiro e que só podem ser resolvidos com a ajuda de todos, né? A pandemia é um exemplo, mas as questões ambientais também, né, Márcia? Muito bom te ouvir. Que bom que deu certo. Obrigada, meu amor. O que você conta para nós sobre isso, por favor? Então, eu fiquei muito. Primeiro, eu queria te agradecer muito o convite, queria dizer que eu estou muito orgulhosa, muito feliz com a sua iniciativa, né? Não sei se vocês sabem, mas a Alessandra decidiu montar essa série de lives com mulheres por conta da violência contra a mulher, né? No início da pandemia. Exato. E ela decidiu que ela ia chamar as amigas, as pessoas todas que as mulheres todas que ela conhecia envolvidas com a causa socioambiental, seja na área do direito, em outras áreas, para nos empoderar aqui
né? E para a gente conversar um pouco e para a gente se abraçar um pouquinho, Ainda que né? Nesse momento tão difícil. isso E mesmo. ela me pediu assim, vamos explicar para esse pessoal o que que é direito internacional público, mas bem simples, vamos falar bem simples para todo mundo entender. Ótimo. Isso aí, para mim, foi música, Ah, né? Porque foi música, porque eu acho que se você não falar simples, não dá para as pessoas entenderem mesmo. E o que eu queria, então, atendendo ao pedido dela, eu vou dar só um panoramazinho do que seria o direito internacional público. legal. Ah, A cachorrada nós tivemos. aí, hein? Pois é, eu vou abrir a porta aqui para ela sair, viu? Que Pode ele foi esquecida aqui dentro. ter à vontade. Nós ficamos um pouco ansiosas porque nós estamos na quarta tentativa de gravação dessa live, né? Deu melhor de falar. Aqui não tem jeito, né? Nesses tempos acontece tudo, é tudo junto. Eu Acontece, dou aula com os gatinhos passando aqui na frente, é um problema. com certeza. Então, pessoal, não vou dar uma aula de direito nacional público a partir das origens, né? Sim. Mas vamos fazer um corte no tempo. Uhum. E vamos cortar logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas para cortar depois da Segunda Guerra Mundial, eu vou ter que falar um pouquinho, né, sobre essas duas guerras. Foram dois conflitos, a primeira entre 1914 e 1918. 20 anos depois, a gente tem menos de 20 anos depois, tem uma outra guerra. O que é importante eu falar para vocês, comentar com vocês? O que a humanidade percebeu com esses dois conflitos em tão pouco tempo, né? A humanidade, a sociedade internacional conseguiu perceber, né, conseguiu se dar conta de que a causa desses dois conflitos grandes tinha sido fundamentalmente a desigualdade entre países e pessoas. Era você. E a humanidade se deu conta de que não sabia fazer tratado de paz. A gente faz tratado de vingança. Sim. Né? O primeiro tratado de vingança foi feito com quem defendia Napoleão e que perdeu. Né? Esse pessoal na Europa ficou excluído de todas as benesses, de toda a evolução comercial, econômica, e submetido a uma dívida impagável. Sim. Né? E, junto com isso tudo, as coisas iam acontecendo. Aí foi feito, teve a Primeira Guerra Mundial, óbvio que teve muitas outras coisas, mas fundamentalmente o motivo principal de tensão era a desigualdade. Uhum. Né? Aí teve a Primeira Guerra, ao final da Primeira Guerra foram feitos os tratados de Versalhes e foi criada a Liga das Nações, porque a humanidade estava disposta a que nunca mais isso acontecesse. Sim. Só que os mesmos tratados que criaram a Liga das Nações fizeram de novo um tratado de vingança. Submeteram os perdedores da guerra à miséria. Né? E isso acabou travando, impedindo também a própria recuperação mundial. Sim. Né? Uma coisa foi se somando a outra e Segunda Guerra Mundial. Nessa hora, a humanidade já sabia que tinha que tomar algumas providências. Quando estava acabando a guerra, montaram o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional para recuperar a economia, criaram a Organização das Nações Unidas. Nesse momento, a humanidade inteira estava absolutamente ciente de que não era possível resolver determinados problemas que afetavam a todo mundo sem que todo mundo cooperasse. Uhum. E a ONU foi criada, e uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês do direito internacional é que ele é um conjunto de regras, né, que emana dos países e das organizações internacionais. Mas essas regras, adere a elas quem quer. Então, É voluntário. Ninguém é obrigado a fazer parte da ONU, ninguém é obrigado a fazer parte de um tratado. Isso precisa ficar muito claro, porque a gente anda escutando cada coisa absurda por aí. Você está entendendo? algo imposto, né?
Se fosse algo que acabasse com a soberania do país, né? A ONU não é governo do mundo, ela sequer pode tomar decisão se não houver votação, Perfeito. né? Na Assembleia Geral. São Perfeito. 193 países, pessoal. Quando eu vou dar aula de direito internacional público, eu digo para os meninos assim, gente, nós não vamos ter aula de direito internacional público, isso é o que está lá no programa, nós vamos ter aula de direito dos milagres. Porque alguma coisa aconteceu. Imaginem 193 pessoas dentro de uma sala, É, né? é. Não vestem a mesma roupa, não saem para almoçar juntas porque não comem a mesma comida, não falam o mesmo idioma, não rezam do mesmo jeito e conseguem manter uma organização, conseguem fazer tratados de direitos humanos, conseguem fazer tanta coisa, Chegar a consensos, né, Márcia? né? Chegar a consensos. Conseguem chegar. Pois é, e isso tudo com muita discussão, Sim, né? Então, o terceiro objetivo da Organização das Nações Unidas talvez seja o mais importante, né? Diz o terceiro objetivo que a ONU deve conseguir cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural, humanitário e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou de religião. Então, vocês imaginem, em 1945, a humanidade se junta numa organização, né, que tem como um dos seus objetivos isso, né? Igualdade sexual, não discriminação racial, e perfeito. nada disso tinha sido objeto ainda de um acordo. Uhum. Nem sequer a Declaração dos Direitos Humanos tinha sido firmada, Sim, que foi de 48. né? Foi de 48. Sim, Então, isso é o direito internacional. É um direito que é construído por todo mundo, que faz parte dele quem quer, voluntariamente, né? né? E, na realidade, é diferente da lei interna. Porque quando o país assina um tratado, você não tem um tribunal, a não ser o Tribunal Penal Internacional, que é do final do século passado, Sim, né? Você não tem um tribunal para recorrer. sim. E, e aí, muito bem, quer dizer, as pessoas têm que conversar, uma tem que convencer a outra. E quando você assina um tratado, não quer dizer que você já faz tudo perfeito. Sim. Quando você assina o tratado, o país está se comprometendo a caminhar de modo que ele combine com aquilo que está escrito. É quase que uma carta de intenções, né? Exatamente. E dá aos outros países o direito de lhe cobrar politicamente, né, tomar as atitudes em direção ao que foi resolvido ali. Isso é o direito internacional. Você falar outra coisa é maluquice. Com E o que acontece? Em 1947, fizeram lá o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Eles queriam fazer a Organização Mundial do Comércio, mas demorou 47 anos para sair. Aham, Então, a recuperação econômica foi baseada no comércio e na produção de bens, na circulação de mercadorias, sim. né? Tudo isso em volta do petróleo. Começou, foi muito transporte, foi muita coisa, muito desastre começando a acontecer. E poluição industrial, e os rios poluídos, e os rios que atravessavam um país e iam para o outro, você está entendendo? E Aquela começaram. é, Aí o pessoal começou a ficar preocupado com o meio ambiente humano. isso, aquela falsa ideia de desenvolvimento, né? Que Exatamente. Confundir desenvolvimento com crescimento, né? E também a ignorância, né? sim, Da possibilidade que a gente tinha de interferir mesmo no meio ambiente, né? Com tanta intensidade. com certeza. Muito bem. As coisas foram indo e aí os países começaram, a sociedade civil em cada um dos países que fazia parte da ONU começou a pedir, né, para que se
conversasse sobre essa questão do meio ambiente, né? Dessa poluição, dessas novidades todas que a recuperação econômica do planeta estava trazendo. Em Sim. 72, foi feita a primeira conferência que a ONU convocou sobre meio ambiente. Né? Não teve nenhum acordo que resultou dela, nenhum tratado, mas foi criado o Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. E aí eu vou aconselhar, vou sugerir a vocês uma viagem. Né? Entrem na página do programa do UNEP ou PNUMA, PNUMA, Uhum. né? Ou UNEP. Aham. Gente, tem publicação. Vocês querem saber qual é o papel da mulher na preservação da água na África? Tem. É sensacional. Vocês querem? São levantamentos científicos preciosos, preciosos, que vocês não podem perder. Sim, sim. Entendeu? Então tá tudo lá, tá tudo disponível para a gente poder decidir da melhor. Isso mesmo, o Isso. NEP. Tá falando. Pessoal, se vocês tiverem comentários, se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Chegou muita gente aqui, Márcia. Deixa eu só falar o nome das pessoas de novo, porque antes a gente estava muito afobada, que a gente queria começar. A gente fez 4 tentativas, mas a gente não desiste. Então, olha lá, a Márcia, a Renata, a Laura, William, Doutor Camilo, Postura Sustentável, André Léo, Rosenilce, a minha mãe, um beijo, mãe, a André, desculpa, e a Renata que está falando aí do PNUMA e da UNEP. Legal. E Então, houve um consenso internacional, o Emanuel está dando oi aqui também. Houve um consenso internacional pela necessidade de início de proteção e de pensar no meio ambiente, porque da forma como vínhamos nos desenvolvendo não dava, né? E aí, exatamente. E foi criado esse programa das Nações Unidas exatamente para colecionar informação, porque sem informação de boa qualidade você não consegue tomar decisão, né? Então a função desse programa sempre foi essa, colecionar todas essas informações e subsidiar as conversas. Já se começa a desenhar a figura do desenvolvimento sustentável, né? Ali naquela declaração que terminou o evento. As coisas, diga. Né? 1972. Mas as coisas não melhoraram, né? As coisas só continuaram piorando, porque a inércia é muito grande. Sim. E aí, em 1983, 11 anos depois, numa Assembleia Geral, numa reunião da Assembleia Geral da ONU, eles decidiram montar uma comissão para avaliar o que a gente estava fazendo com o planeta. Uhum. Né? Qual era o efeito da nossa sobrevivência, das coisas que a gente fazia para sobreviver, né? No nosso planeta. Montaram essa comissão e 4 anos depois saiu um relatório chamado Nosso Futuro Comum. E que detectou e fez um apanhado geral. Ele reuniu cientistas do mundo todo, de todas as áreas, né? E fez um retratão do que estava rolando, o que estava acontecendo no planeta. Perfeito. Quais foram as conclusões? A conclusão é de que a gente estava realmente fazendo um estrago. E que se continuasse do jeito que a diversidade e o clima. Amiga, vocês conseguiram me escutar? Não, porque caiu aqui, travou, sei lá o que aconteceu, né? Hoje a bruxa tá solta, mas as bruxas são mulheres unidas que defendiam a natureza dos animais, então deixem as bruxas soltas e você volta um pouquinho, por favor.
Então, Volto. estava O falando, relatório saiu em 87. Até aí nós fomos? aí nós fomos. E algo bem importante, pessoal, porque nega-se muito a ciência, fala-se como se tudo isso que a professora Márcia está falando fosse uma coisa que surgisse da cabeça dos socioambientalistas ou dos ambientalistas. E não, você está dizendo, tem muita ciência, pesquisa por trás da fundamentação desses documentos, né, Márcia? E aí? Isso, e cientistas de todas as áreas. Sim, do mundo. Da biologia, à economia, à sociologia, à política, tudo, você está entendendo? Sim, Tudo. E o relatório detectou, chegou à conclusão de que nós, de fato, estávamos impactando perigosamente, né, a nossa casa. sim. E encontrou dois problemas importantes. O primeiro deles é a pobreza. Uhum, E o segundo deles, a disparidade de desenvolvimento, ou seja, constatou, né, o que já embasou uhum. o compromisso da ONU, porque a ONU já suspeitava, eles não tinham fundamento científico, eles era a percepção do que tinha acontecido, Sim, né? E fizeram a ONU para conseguir cooperação para resolver esses problemas. sim. Aí vem, em 1987, né, 42 anos depois, e diz, de fato, os problemas que estão acabando, colocando em risco o nosso planeta, são pobreza e disparidade de desenvolvimento, e as duas áreas que estão sendo mais afetadas são biodiversidade e clima. Perfeito. Aí resolveram convocar Rio 92 e começaram a trabalhar nas duas convenções, sobre biodiversidade e sobre clima. Tá? O desenvolvimento sustentável foi definido no relatório como aquele desenvolvimento que você promove hoje, sem que isso impeça as futuras gerações de conseguirem também promover o seu desenvolvimento, Perfeito. né? Então é um compromisso da gente com quem nem nasceu, Claro. né? Esse direito ambiental ele tem essa característica, né, de conceder direito a quem sequer foi programado para nascer, Sim, sim. E uma, né? Como diz, empresta um pouco da sabedoria indígena que quando ela diz que a gente não possui a terra, a gente pega emprestado dos filhos e dos netos, perfeito. E bate né? de frente com aquela ideia de progresso como sendo destruição da natureza, né? A qualquer custo, né? Perfeito. O que acontece é o seguinte, é a falta, até esse momento, com a abundância de recursos, não existe ainda a percepção de que a nossa sobrevivência pode ser diretamente afetada de forma permanente pela mudança do meio ambiente. Isso tem ficado cada vez mais claro e cada vez mais subsidiado pela ciência. Sim, E também a ideia de que o meio ambiente ele é uma teia, perfeito. né? Ele é uma teia. Uma coisa depende da outra. E quando você vai rompendo os fios da teia, uma hora ela despenca. Ela não consegue mais sustentar nada, Claro, é uma rede. né? E isso é provado cientificamente. E o desenvolvimento sustentável ele se apoia num tripé. Ele diz assim: qualquer coisa que você for fazer em termos de sobrevivência, tem que ser um empreendimento que tenha benefício social, que seja viável do ponto de vista econômico e que esteja adequado ao meio ambiente. Então, isso tudo limita, são as três limitantes e os três parâmetros para você ter um desenvolvimento sustentável. Na Rio 92, quando ela foi realizada, houve uma série de documentos, né? Mas o principal deles foi a Agenda 21. Perfeito. A Agenda 21 foi um programa de trabalho, né? Uma proposta do que você tinha que fazer para implementar o desenvolvimento sustentável em nível global. E
numa estrutura que podia ser adaptada para os países, para as empresas, para tudo. Mas essa proposta primeira foi global, Sim, né? E um dos principais temas da Agenda 21 é erradicar a pobreza, perfeito. né? Então, Como dando aos pobres, diga. Não, desculpa, eu estou te interrompendo, mas aliás, é tão bom te ouvir, né? Eu amo te ouvir porque eu aprendo muito com você sempre. E você sabe que eu te admiro demais, né, Mari? Mas você vê E eu a você. a Agenda 21, que surge de um encontro internacional realizado no Brasil em 1992. Nós fomos os anfitriões desse mega evento. E naquele momento já se tinha certezas científicas. E, Márcia, o que me deixa doida é pensar que depois de tantos anos, agora tem um negacionismo da ciência pela cabeça de alguns, né? Que não é a regra, mas infelizmente fazem barulho, negando-se a ciência, né? Coisa que se já sabe, muitas coisas, a própria questão ambiental, já se tinham evidências muito concretas de que a degradação da natureza levaria à degradação de nós mesmos, né? A nossa espécie que acaba correndo risco, né, Márcia? E E Márcia, mais recentemente, Alessandra, já se apura os efeitos da degradação ambiental no gozo dos direitos humanos. Direito à saúde, o direito, enfim, né, a dignidade, e sim, vai por aí afora. com certeza, com certeza. Marcinha, e fala pra gente um pouco das mulheres, do destaque Pois é. das Vou, mulheres. vou entrar exatamente agora nesse assunto, Isso aí, vamos né? empoderar. É, a Agenda 21 tem 4 seções. As dimensões sociais e econômicas, né, de que forma os problemas e soluções ambientais, sendo interdependentes, como é que eles devem ser tratados. A segunda seção fala sobre conservação e gerenciamento dos recursos para o desenvolvimento. Aí fala de tudo: terra, mar, energia, lixo, né? A terceira seção fala do fortalecimento do papel dos principais grupos sociais. E aí tem um item especialmente dedicado ao fortalecimento das mulheres. Olha só. Né? E a quarta sessão fala dos meios de implementação. Mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: esse documento de 391 páginas, né, que dedicou um pequeno capítulo às mulheres, dizendo que elas precisavam ser fortalecidas, elas, os jovens, Sim, né, os sim. povos tradicionais, etc. Esse documento, ao longo dele, ele cita floresta ou reflorestamento 257 vezes. São 391 páginas. Aham. Tá? Fala de recursos naturais 70 vezes. Fala de diversidade biológica 61 vezes. Fala a palavra mulher 241 vezes. Uau. Sensacional. 241 vezes. No capítulo sobre abordagem integrada e gerenciamento de recursos terrestres, só lá tem 5 vezes a mulher mencionada. No combate ao desflorestamento, 7 vezes. Tá? No manejo de ecossistemas frágeis, 7 vezes a palavra mulher aparece. Incrível. Tá? Também no gerenciamento de ecossistemas frágeis e em biodiversidade especificamente. Tá? Fala da importância da mulher com relação aos hábitos alimentares dependentes dos ecossistemas, né? Que o trabalho tem que ter ampla participação da mulher. Na hora que fala dos ecossistemas frágeis, fala da importância da mulher ter acesso a meios de financiamento para a agricultura sustentável, que ela tenha condições e que ela tenha poder sobre os meios de produção. Fantástico. Né? A questão da igualdade de gênero, do empoderamento da mulher, começou lá atrás, no capítulo, no terceiro objetivo da ONU, que fala independente de sexo. Aham.
resolver os problemas sim, educacionais, humanitários, etc. sim. Né? E continua. Né? Depois disso, a gente já conseguiu votar, né? E, ainda, ainda há quem ache, né, que o feminismo é mimimi, né? Pessoal, a violência contra a mulher é uma realidade, né? Para pensar. A gente, quando não tem uma evolução emocional adequada, a gente procura descarregar no que é mais fraco. Quando a gente tem um bicho, a gente chuta o bicho. Ah, Não é como regra, não é isso? Né? Tem professor que leva os problemas dele para dentro da sala de aula e descarrega no aluno. é verdade. Não é uma coisa assim, é um impulso como se fosse uma válvula de escape. Né? A gente precisa se trabalhar. Na realidade, a gente precisa aprender a parar de fazer tratado de vingança, a entender o que é cooperação e resgatar o sentimento de espécie, Sim, né? Porque a gente foi separado dele. sim, A exatamente. gente não se aceita como uma espécie, a gente sequer se aceita como mais um bicho no planeta. Né? Tem gente que fica bravo de ouvir isso, né? Quando a gente fala Né? Nós somos só mais um animal. animal humano e animal não humano, tem gente que pira, né? Como dizem na gíria. Tem gente que surta, que acha que não, né? E nesse sentido, nós estamos sujeitos exatamente às mesmas leis. Muito embora a gente seja capaz de alterar o meio ambiente com uma intensidade, uma velocidade que nenhum outro animal consegue, por causa disso mesmo, a gente acaba sofrendo os efeitos disso. Sim. Né? E porque a gente não aceita que a gente faz parte do planeta, a gente não trata o planeta como a nossa casa. Trata como um mero. Né? Quando a gente está em casa, a gente fica e conserta o cano, e conserta a porta, não é assim? Sim, E pinta a casa, e conserta o rachadinho, né? E vai fazendo tudo para ela não cair, para ela continuar abrigando a gente. sim. Por quê? Porque sem ela a gente não consegue sobreviver direito. Claro, Talvez nem sobreviva no claro. frio, né? No calor, na chuva. Sim, E a gente é só mais um animal. Assim como os animais da floresta, da natureza dependem uns dos outros para sobreviver, nós, muito embora a gente não veja, a gente seja poupado, né, desta realidade tão humilhante, a gente precisa de tudo funcionando que é para a gente continuar. Não existe economia em planeta morto. óbvio. Sim. Não existe economia em planeta morto. Simples assim, né? Já que a gente reduziu a natureza a recurso natural, se não tem recurso natural, não tem economia. É uma dedução lógica, né? Márcio, Né? É muito complicado. e quando Então, a gente já diga. extinguiu, né? Quantas espécies a gente já causou a sua extinção? São milhões de milhares por ano, né? Como é que é isso mesmo, Márcia? Tem um. Bom, é, a gente estima-se que a gente tenha entre 30 e 100 milhões de espécies. Olha o intervalo. Sim, Então, vamos assumir que sejam só 30 milhões de espécies, que é para a gente não ficar muito chateado. E sim, por que eu estou falando isso? Porque dessas 30 milhões que a gente supõe que existam, porque a gente não conhece, a gente só conhece 1,8 milhões de espécies. as outras a A gente. gente não chega a conhecer 10% das espécies que existem no planeta. A gente não sabe para que elas servem. Quando uma espécie desaparece, é para sempre. Né?
A gente teve, em toda a história do planeta, 5 grandes ondas de extinção, né, que causaram aí o colapso, quase que o colapso total da vida. Né? A que exterminou os dinossauros foi uma delas. Uhum. Acredita-se, né, que hoje a gente esteja às portas da 6ª extinção em massa. Quando o número de espécies no planeta começa a cair, sejam elas animais ou vegetais, ou enfim, né, a vida como um todo tende a entrar em colapso. E isso está muito relacionado ao próprio conceito do que é biodiversidade, né, Márcia? Exatamente. Por favor. A Convenção sobre Diversidade Biológica define biodiversidade como todas as formas de vida do planeta, animais, plantas, micro-organismos, suas diferentes relações e funções e os ambientes que são formados por eles. Então, biodiversidade não é só você manter aquelas espécies, você tem que manter o cenário. Você tem que manter o entorno, o in situ, né? É possível você conservar a biodiversidade fora da natureza? É, e é aconselhável que você faça isso, muitas vezes, para ajudar uma espécie a não se extinguir. Sim, sim. Né? Laboratório, enfim. Mas Uhum. o ideal, até para que você tenha todos os recursos, porque até a água depende da biodiversidade. Claro. A água depende da cobertura vegetal, né? Todos os vegetais dependem uns dos outros, os animais deles, os insetos. Eu falo às vezes assim, que eu tenho um respeito muito grande por fungo, né? E os fungos são os mais atingidos pela mudança climática. Quando você altera 1 grau, você perde várias espécies de fungo e elas ficam com a capacidade de atuação muito limitada. Sim. Aí tem aluno que vira para mim e fala, ai, professora, fungo é mofo, né? Sim. Fungo é mofo, mas eles são os primeiros. Se eles não chegarem lá na árvore que caiu, ela não vira humus. Para que a terra reconheça. Perfeito. Se eles não chegarem lá no bicho que morreu, que são eles é que chegam primeiro, né? Algumas bactérias nem vão conseguir chegar para se alimentar. Né? E é isso, quer dizer, a gente está mexendo com esse tipo de coisa. Sim. Né? E mexendo com esse equilíbrio todo. E tem uma lista de serviços que diz que a biodiversidade proporciona para a gente. Né? Provisão de alimento, provisão de matéria-prima, provisão de água, habitat para as espécies, recursos medicinais, habitats para diversidade genética, que é extremamente importante, tá? Regulação do clima e serviços culturais, né? Turismo, beleza cênica, experiência espiritual, recreação, banho de cachoeira, que tal? Perguntaram para mim, quando acabar a pandemia, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Eu vou tomar um banho de cachoeira. Ai, que delícia. Água bem gelada. De qualquer temperatura, vou tomar um banho de cachoeira. Verdade, verdade. Para sentir que eu estou viva. Diga. Não, passa tanta coisa pela minha cabeça quando eu converso com você, porque você é uma mulher fantástica, né? Essa mente brilhante, toda essa biodiversidade, e a gente não consegue perceber nem sequer os serviços ecossistêmicos. E ainda assim, essa visão é antropocentrista, porque é como se a natureza estivesse para nos servir. Mas tem gente que não percebe, né, Márcia? Você quer ver que interessante? Tem uma história interessante na África. Eu esqueci agora o país, mas a África era muito caracterizada em algumas regiões por savanas, né? Sim. E as savanas são parecidas com o nosso cerrado, tem pouca vegetação, assim, poucas árvores grandes, elas são espaçadas. Sim. E numa certa região, o pessoal cortou todas as árvores, né, para as poucas que havia, porque aí sobrava mais espaço para plantar.
entendeu? Muito Uhum. bem, plantaram. Né? Na segunda safra veio uma nuvem de gafanhotos e o número de gafanhotos só aumentava. Sabe o que que eles descobriram? Oi. Sabe aquelas árvores que eles cortaram? Ah, Elas serviam de ninho para uma espécie de ave que comia as larvas dos gafanhotos. Que tal? qualquer semelhança é mera coincidência, né? Vai saber, né? Então, quer dizer, e é verdade, a gente está agora com esse problema aqui de gafanhoto, né? Que isso também está associado ao clima. Sim, Mas está associado muito à monocultura também, claro. né? Sim, A devastação dos biomas que abrigam vida, os inimigos naturais, sim, sim. Supremo, né? Desses. né? Isso aí. Com cer- A IUCN, o Fritjof Capra, é um físico que eu gosto muito. Ai, eu adoro. E eu já li 3 livros dele. Eu li o Tal da Física, O Ponto de Mutação, e agora li A Teia da Vida. E eu Ah, fico perturbando meus orientandos todos para lerem A Teia da Vida. vou ter que pegar o livro para mostrar, né? Tá aqui, ó. Isso aí, ó. Fritjof Capra. Até A Teia da Vida. sensacional. Sensacional. Essa historinha do pessoal da África, né, que cortou as árvores, quer dizer, é a teia da vida. Por que que você tinha só um número suportável de gafanhoto? Porque ele tinha o inimigo dele lá. Sim, sim, Um equilibrava o outro. Você tirou a casa dos pássaros, você acabou. Você, acabou com o inimigo, sim, né? sim. E é por isso Ah, que eu gosto sempre de falar da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, nossa Constituição maravilhosa e que a gente precisa se unir para defendê-la, né? E é por isso que a Constituição fala em meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque nós mas temos que respeitar esse equilíbrio e também um equilíbrio entre as espécies, enfim, né? nossa Constituição é de 88, né? Sim, O relatório Brundtland saiu em 87 e o artigo 225 incorporou o conceito de desenvolvimento sustentável, né? perfeito. O meio ambiente equilibrado, Sim, né? Para as presentes e para as futuras gerações. Então, a nossa Constituição incorporou essa responsabilidade, esse compromisso intergeracional, né? perfeito. O compromisso da gente com as gerações que virão, Sim, sim. né? Eu fico muito triste quando eu conto isso para os alunos em sala, porque eu falo, olha, gente, vocês não vão ter as mesmas possibilidades que a minha geração teve. Também não vão ter as mesmas possibilidades que a geração dos pais de vocês tiveram. Sim, porque todos eles podiam ser quase meus netos, né? O que eu posso fazer? Pode não Né? parecer, né? Mas Ai, meu Deus. Então eu falo, gente, sabe? Vocês não vão ter as mesmas possibilidades. E você, a hora que vocês perceberem por quê, né? Não sei se vocês vão ficar felizes, né? Se os pais de vocês não contestaram um tipo de sociedade que trabalhou para deixar coisas que hoje vocês não conseguem usar porque vocês não têm comida, vocês não têm água, vocês não têm economia, não têm nada, pois é. né? Não tem ar para respirar, Sim, sim. né? A gente tem que voltar a se ver como espécie. O Marcelo Gleiser fala disso. Aham. Ah, o Marcelo é outro que é físico e é formado em filosofia, Sens- né? Doutor em filosofia. Aham. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Espiritualidade há um tempo atrás. Ele falou que a nossa única salvação é voltar a se ver como espécie, né? E as mulheres têm um papel extremamente importante na conservação da biodiversidade. Antes disso, eu queria dar só uns dados para vocês. A IUCN, que é uma organização internacional super importante
que faz o livro vermelho das espécies em extinção, né? Das 105.700 espécies, ela aponta que 28.000 estão ameaçadas de extinção. Uau! Tá? E são 40% de anfíbios, 33% recifes de corais. A biodiversidade do mar está extremamente ameaçada. Sim, sim. Isso dava um programa aqui ainda, viu? E a mudança, ela é 1 grau Celsius de mudança, causa um estrago nos corais, por exemplo. Não. E a contaminação, o lixo, a sobrepesca. Sim. E o lixo agora, com essa quantidade de EPIs descartado por aí, né, Mari? É uma falta de responsabilidade, né? Você sabe que eu tenho uma hashtag para quando eu fico muito brava quando alguma coisa acontece, né? Ah, Eu é? publico lá no Facebook. Hashtag somos mesmo uma espéciezinha sem noção. Sem noção. Pois é, a gente Sem tem noção. que a gente faz parte, né, Márcia? Márcia, deixa eu fazer uma pergunta aqui que ou a postura sustentável pergunta para você. Vocês não acham que o governo do Brasil ainda está muito inerte no tema dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável vieram dos Objetivos do Milênio, que foram uma forma que a Organização das Nações Unidas encontrou para falar de novo sobre a Agenda 21. Sim. Então, os ODM, que eram 8, estão todos na Agenda 21, e os ODS estão todos na Agenda 21. Se vocês procurarem, está tudo lá. Sim. Né? Porque parece que, como fizeram tudo de uma vez, ficou meio complicado, o pessoal não sabia por onde começar. Então, o pessoal está dando uma esquematizada, dando uma modulada, que é para ver se a gente consegue resolver o problema. E dividiu em 17, né? Os ODS, eles são uma proposta, então são 17 e tem metas, né? Os países são como a Agenda 21, não tem valor obrigatório, contratual, mas é um compromisso ao qual praticamente todos os países do mundo aderiram. Que acontece? A gente tem um negócio chamado Plano Plurianual aqui no Brasil. Ótimo. Né? Uhum. E o compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foram eliminados desse nosso atual plano plurianual. Uhum. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Simplesmente se desconsidera por completo todos esses objetivos que são voluntários, onde pode ser que a humanidade é como se fosse realmente princípios, aspirações de bem viver, de solidariedade, de fraternidade, de desenvolvimento sustentável, né, Márcia? Se a gente for... Pois é. Mas você sabe que eu acho que isso é aquilo que eu estava falando lá no início da nossa conversa. Isso vai depender da gente crescer emocionalmente, espiritualmente e do ponto de humanamente mesmo, como a gente se desenvolver como bicho, né? Que a gente é. Porque a gente provocou 2 guerras, né? Porque a gente não soube fazer tratado de paz. A gente faz tratado de vingança. Né? O Kelsen escreve sobre isso. Ele tem um livro muito, muito bonito que me foi dado de presente por um orientando, Matheus Pressoto, e deu A Paz pelo Direito. E o Kelsen fala que você não faz a paz se você não pune em alguma medida tudo que foi feito de errado no conflito. E num conflito, né, se você não tem um lado que não faz uma coisa errada. Uhum. Sim. Então é preciso de acertar isso, é preciso de botar as pessoas para conversarem, tentar remediar, tentar compensar, fazer como o Mandela fez na África do Sul, né? A gente precisa aprender a fazer paz, a gente precisa voltar a se ver como espécie, né? E a gente precisa valorizar a perspectiva feminina. Perfeito. Quero né? falar. Porque
esse mundo é governado só por homens. Que eu adoro os homens, né? Eu adoro. São meus melhores amigos, né? Meu pai foi meu grande mestre, né? Eu acredito em Deus. Eu acho que Deus é perfeito. Ele fez, só que ele é tão esperto que ele fez assim. Ele dividiu as- a capacidade de compreensão entre dois sexos. Ou eles trabalham juntos, ou é o desequilíbrio total. Sim, Né? Onde o homem ousa, a mulher planeja. É muito mais, né? Enfim, eu acho que há talentos que estão. Eu acho assim, existe uma igualdade. Eu aprendi muita coisa com os homens, sim, sem dúvida. muito. Aprendi a ser livre, aprendi a saber onde é que estava o perigo, aprendi a me comportar nos lugares quando eu chegava sozinha. Você está entendendo? Tudo isso meus amigos me ensinaram. Né? E aprendi por observação também, Claro, né? Eu não teria feito tudo o que eu fiz se eu não tivesse aprendido essas qualidades que são tão mais naturais nos homens do que em mim. Mas se eu aprendi é porque essas qualidades já estavam em mim também. claro, claro. Eu só não tinha tanta facilidade para elas, né? Então, quer dizer, as portas estão todas abertas para a gente se compreender, né? As portas, todas as possibilidades para a gente trabalhar junto, Isso. né? Eu acho E a gente importante. prefere trabalhar um contra o outro. Claro, é o mais importante. Quando a gente fala em feminismo, a gente não está falando em ser contra os homens. Eu sempre falo, eu vi que o meu irmão entrou aqui agora há pouco. Eu também, Márcia, tive homens maravilhosos na minha vida, a começar pelo meu pai, meus irmãos, meu marido, grandes mestres que nós tivemos, né? Até mesmo na nossa sabe, quantos professores maravilhosos. Não é isso, não é uma luta de sexo nós contra eles. Aliás, não é o nós contra eles em momento algum, porque não existem eles, somos todos humanos. E somos todos da mesma espécie, Exatamente. independente de raça, independente de credo, independente de religião, Perfeito, né? Nós somos a mesma espécie. claro. A mesma espécie. E isso vale, a hora que a gente descobrir a mágica, né, que é trabalhar junto, homem e mulher, talvez o resto todo se resolva como consequência. Concordo. Talvez. Eu tenho essa viagem aqui na minha cabeça, entendeu? Uhum. Essa viagem. Sim, Eu acho que acaba tudo se acertando, essa coisa assim. Por que a necessidade de submeter, de oprimir, como se isso proporcionasse segurança? A gente teve duas guerras que aconteceram nessa ilusão, na ilusão de que era possível submeter eternamente pessoas, países. sim, sim. Não, não é possível. Não tem bala que chegue. Não tem canhão que chegue. Entendeu? Tenta não dar conta. Não dá. Não dá. Hoje eu estava assistindo uma live tão bonitinha, e alguém virou e falou assim: Ah, eu tenho uma amiga no Butão, Butão que tem o índice, mede o índice de felicidade, né? Aham, Humana. aham, Eu acho que eu pretendo um dia passar uns tempos lá. aham. E diz que alguém perguntou assim: é, e aí? E se você tiver Se a Mari muita coisa? veio te ver Oh, tá bom! Ai, lindo! há um tempão já. Medido no Ah, idade humana, né? Olha aqui quem veio te dar oi, mas ele não gosta de colo. Desculpa, mas e diz que alguém, você ama o sabão, eu quis te mostrá-lo. eu amo mesmo. Ai, meu Deus. Então, Desculpa. diz que alguém perguntou assim, ele perguntou para a amiga dele, suponha que você tenha coisas, uma determinada coisa sobrando, Uhum. e alguém perto de você precisa muito. O que que você faz? Você troca? Você vai. E diz que a pessoa começou a ter dificuldade de entender o que que ele estava querendo saber, né? É,
Aí quando ele fala assim, imagina uma sociedade, numa sociedade onde que não tem essa lógica, né, assim, de acumulação, etc. Nesse tipo de sociedade, imagina que você tem muita coisa e que alguém perto de você precisa. Sim. Como é que você vai se relacionar? Você vai trocar, vai ver o que a pessoa tem que você precisa? Aham. E que ficou lá atrapalhada até agora você. Como assim? Se eu tiver mais do que eu preciso e a pessoa precisar muito, eu dou, Claro, simples assim. né? Enfim, Temos que coisas para a evoluir gente muito, pensar. temos que evoluir muito nessa lógica de acumulação, enfim, de uns terem tanto enquanto outros não têm nada, né? Nosso país, É, com a própria pandemia, né, Márcia, as desigualdades sociais foram escancaradas para quem via. é, é, Sim. eu não sei, eu ia falar um negócio aqui, todo mundo ia jogar pedra em mim, né? É, Eu falo assim, eu ia pensar, em algum momento a gente tinha que ser obrigado a confrontar esse tipo de realidade, né? Em algum momento, sim. porque era muita coisa para baixo do tapete. Sim, sim. As crises já estavam aí, né? E a própria pandemia, ela é fruto disso tudo, né? Márcia, a gente... Existe uma teoria fale. de que esses vírus, todos chegaram até os seres humanos a partir da degradação ambiental e existem estudos, né? Isso daí é de verdade, nas geleiras que estão derretendo, Sim. né? E nas florestas ainda intocadas, nas florestas já foram localizados 7 vírus mortais que estão lá. Enquanto a natureza estiver em equilíbrio, Sim, eles estão lá, sim. né? E nós é que vamos resolver como é que vai ser essa história. Com E as geleiras estão fazendo vir, sim, à tona bactérias e vírus que estavam simplesmente adormecidos há muito tempo, sim. né? E a questão é ver se a gente ainda tem resistência a eles. Márcia, olha só, tem um monte de gente mandando um beijo aqui. A Márcia comentou sobre Estocolmo, a Sâmia, a Andrea, o Francisco, o Anderson, a Renata disse que a sua fala foi maravilhosa, o Rômulo Guimarães, a Gigi, o William. Rômulo é meu afilhado. Ai, que bom. A Andrea falou que é de arrepiar o que você está falando. A Stephanie também. E aí, como a gente não tem mais muitos minutos, nós temos aí menos de 10 minutos, porque agora a gente começou num horário trocado, né? Mas Agora é minha comadre, Alessandra. Oi, comadre. obrigada a todos que estiveram conosco. A gente teve alguns problemas com a tecnologia, infelizmente, né? Mas deu certo. A gente não podia desistir, Márcia, porque para nós Não, é muito grande te ouvir, minha amiga. Você é um grande exemplo para mim. Eu aprendo muito com você. Te admiro. eu também te admiro muito e eu aprendo muito com você, com a força que você tem e com o coração que você põe em toda a empreitada que você toma para si. Não tem como dar errado, Alessandra. E Não tem como dar errado. Você manda o coração na frente, a gente luta. né? Então, Márcia, e aí, então, para encerrar nesses minutos que faltam, eu queria que você, então, falasse do papel das mulheres na defesa da biodiversidade, na construção do desenvolvimento sustentável, porque é isso que nós precisamos daqui para frente, num futuro pós-Covid, né? Qual é o papel das mulheres? Por favor, Marcinha, e tem muita gente mandando beijo para você aqui, agradecendo, dizendo que amaram te ouvir, que querem ouvir de novo. Saudade da professora Márcia. O André está dizendo, amei essa aula grátis. Muito bom. meu sobrinho, esse é suspeito. Que bom, todo mundo unido apesar da distância, né, amiga? Escute, a gente tem aqui, né, aqui no Brasil, entre 10 e 15% de todas as espécies conhecidas no mundo, Aham. né? No país, ocorre o maior número de espécies de plantas do mundo, né?
40% das plantas que acontecem aqui, que vivem aqui, só existem aqui. Sim, somos riquíssimos. Né? Só existem aqui. Uhum, Ô, Giovana! Né? E a gente tem espécies, animais e vegetais que estão em extinção, né? Ou ameaçados de extinção. E eu não posso deixar de. E a gente tem sementes importantíssimas para a nossa segurança alimentar. uhum, Nós temos variedades de milho crioulo, nós temos várias frutas, sim, várias plantas, e as mulheres estão na linha de frente, tanto na ciência, né? Elas compõem majoritariamente a condução dos projetos de conservação de espécies, uhum, né? Tem até um relatório do National Geographic chamado Mulheres na Conservação,